Fala, Enemzeiro, fala, Enemzeira. A gente está aqui hoje para tirar dúvidas da minha turma Enem. E Júlia me pede que vá a 2022, primeira aplicação caderno amarelo. Você já conhece aqui a cor. E a gente vai fazer aqui a questão de número 22, que teve como habilidade a de número 12, reconhecer diferentes funções da arte, para que a arte serve, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. Será que conhecer essa habilidade ajudaria na nossa resolução da questão 22 de 2022, primeira aplicação? A habilidade 12, como vocês podem ver, foi a questão de número 1060 do meu livro, que tem 1.200 questões arrumadinhas por competência, habilidade e principalmente o conteúdo. Se eu rolar a tela aqui, vocês vão ver outras questões de artes aí aparecendo, fundamental no seu preparo para o Enem, e que teve 37,1% de acerto. Eu considero até um índice alto quando eu penso nas questões de artes, que geralmente trazem um percentual bastante baixo. O povo se atrapalha bastante na hora de fazer as questões de artes. Então vamos ver aqui o que é que nos fala o comando da questão, que diz o seguinte, ó: a instalação in absência, se pronuncia o T com som de S, tá, pessoal? O latim aí na área. A instalação in absência ou na ausência propõe um diálogo com o ready-made roda de bicicleta, demonstrando o quê? Então a gente tem que conhecer aí, portanto, os trabalhos que a questão traz para a gente. O primeiro trabalho da Regina Silveira, In Absência, 1983, é uma instalação presente na 17ª Bienal de São Paulo e retirada a fotografia aí do próprio site da Bienal em 1º de setembro de 2016. A questão, portanto, aí já tinha um tempinho quando foi, né? Tempinho feita quando foi aplicada. E o texto 2, que também aparece no mesmo site da Bienal, traz uma definição, parece que gênero textual, parece um verbete, definindo para a gente o que é o ready-made, inventado por Marcel Duchamp, nascido em 87, falecido em 68, e esse nome designa um tipo de objeto, por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa e selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados, museus e galerias. Então a gente vê aí essa provocação que o ready-made representou lá no início do século XX, com as vanguardas europeias, em especial o dadaísmo, que era o questionamento da arte tradicional, daquela arte que a gente conhece, escultórica, greco-romana, da poesia rimada, metrificada. Então o dadaísmo está questionando o que seria a arte, essa pintura mais acadêmica, colocando no espaço do museu objetos utilitários, deslocando a função, como se o museu tivesse, a galeria tivesse esse poder de converter um objeto utilitário em um objeto estético. O gesto do artista também está contando. A gente vê que a arte contemporânea usa isso demais, às vezes, é claro, com bastante excesso, como é o caso, por exemplo, da banana pregada com a fita de silver tape na parede, do Maurício Catelan, ou mesmo até servindo como piada, quando alguém deixa os óculos no chão de um museu e as pessoas no entorno começam a pensar que aquilo se trata, né, que aquilo é uma obra de arte. Então, esse deslocamento da função já aparece aí no ready-made do Marcel Duchamp, e a gente continua aqui na leitura, né? O primeiro ready-made dele, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho, chamada roda de bicicleta. Ao transformar qualquer objeto em arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema de arte. Então tá aí pra gente a apresentação do conceito ready-made, um histórico, e a obra da brasileira Regina Silveira, em 1983, propondo o quê? O que é que essa obra está propondo? Que a gente não tem mais, né? Não precise mais da materialidade da obra de arte. A gente tem uma reminiscência aí pela sombra. A sombra remete à forma do ready-made, que está em nossa cabeça, em nosso repertório. Claro que o observador tinha que conhecer o trabalho do Marcel Duchamp para entender essa obra que está colocando a ausência como um valor aí a se questionar se a arte necessariamente precisa ter o objeto lá ou se o conceito vale mais. Até brincando aí com a arte conceitual, a gente pode lembrar do Joseph Kosuth, que já caiu no Enem, com 1 e 3 cadeiras, obra que a gente pode lembrar aqui e que traz a cadeira, a foto da cadeira e o conceito no dicionário do que é cadeira. Então, essa obra da Regina Silveira, de alguma maneira, tem essa brincadeirinha, né? Não precisa ter mais o ready-made lá, mas só a lembrança do ready-made já faz aí, portanto, a gente pensar sobre a ideia de arte, a materialidade ou não
necessariamente presente. Então vamos ver aqui o que a questão traz nas alternativas e qual foi a dúvida de Júlia, que me falou já em específico qual é, daqui a pouco eu revelo para vocês. E não perca que no final do vídeo vai ter marcação letra por letra percentual. Você vai saber como é que qual foi o comportamento do candidato e da candidata em 2022, letra por letra. Já estou aqui dando uma olhadinha aqui de lado. Letra A. Os dois trabalhos são formas de criticar obras do passado que se repetem. Quer dizer, as formas de criticar obras do passado se repetem. Isso é falso. Na minha análise, isso é falso porque o Marcel Duchamp está criticando, utilizando o elemento cotidiano, o elemento utilitário no contexto artístico. Então ele faz o deslocamento do objeto para o contexto estético. E a Regina Silveira, se é que ela critica, ela está debatendo a necessidade da presença ou da ausência, mas não é a mesma coisa, já que ela está retirando. Então, a gente tem a inserção, no outro a gente tem a retirada. Então, letra A não é plausível por dois fatores, basicamente. Primeiro, que não é a mesma crítica, um é a presença, outro é a ausência. E segundo, se você também quiser questionar e se criticar aqui, como não sendo uma proposta tão forte no segundo trabalho, criticar a presença. Acho que ela está ampliando mais do que criticando, mas, de qualquer sorte, a letra A não seria verdadeira, tá bom? Então vou aqui para a letra B. A recorrência de temas marca a arte do final do século XX. Dizer que o século XX tem uma recorrência de temas é parcialmente verdadeiro, porque tem uma recorrência de alguns temas, mas outros temas se impõem, outros temas são apresentados. Então dizer que a arte do século XX é uma mera recorrência de temas anteriores é simplificar a arte do século XX a partir do que a gente está vendo apenas nesse trabalho aqui do final do século XX. Então, também bastante restrita a forma de pensar da letra B. Eu não ia nela. Então, letra C. Até agora a questão mais tranquila, né? 37,1%. A questão foi, portanto, mediana. Mas o problema para mim está agora nessas três últimas. Então, as criações da Regina Silveira e do Marcel Duchamp desmistificam os valores estéticos estabelecidos. Verdadeiro. Não tem como a gente questionar a letra C, porque o Marcel Duchamp está desmistificando claramente o passado. Ele está quebrando as regras em relação, por exemplo, à escultura tradicional, criando a instalação. Então existe uma desmistificação de valores estéticos antigos, estabelecidos. E a Regina Silveira, ao propor a ausência, também está questionando uma coisa que é estabelecida, que é a presença da obra de arte. Quer dizer, já se fez muita coisa, mas retirar a obra de arte e deixar só a sombra dela, né? Ou a projeção do que ela seria, um rastro dela, aí já é demais. Então, letra C é plausível. Letra C, Júlia, seu questionamento foi da palavra desmistificação, você já entendeu, né? As duas questionam, indagam, quebram aquela rigidez de que ninguém podia colocar um objeto não estético ou até retirar o objeto. Então, letra C, tranquila, respondi a Júlia, mas letras D e E. O distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos. Veja, essa é uma letra que eu posso interpretar, para mim, até para minha surpresa, ela não vai despertar tanta dúvida assim no pessoal, mas para mim é a letra mais problemática aí que a gente pode, na minha leitura, interpretar de dois modos. Primeiro, existe um distanciamento temporal que permite a transformação de referencial estético. Passou o tempo e o nosso referencial estético vai se transformando. Se a gente pensa na história da arte como um todo, isso é verdadeiro. O passar do tempo permite uma transformação de referenciais estéticos. Então, nessa leitura mais ampla, isso seria verdadeiro, né? Se a gente pensa que o passar do tempo permite novas formas de enxergar o que é arte. Entretanto, se eu pensar que o trabalho da Regina Silveira está dialogando com o Ready-Made do Marcel Duchamp e é a mesma obra em última instância, né? O que está mudando é a presença ou a ausência, mas o referencial é o mesmo, eu não vou dizer que houve uma transformação do referencial estético. Ele permaneceria o mesmo referencial estético. Por outro lado, alguém pode argumentar, mas professor, o referencial estético saiu da presença para a ausência, mas não mudou o referencial estético. O que mudou foi a presença e a ausência. Percebe como é uma letra aqui, vai dando margem a alguma confusão, mas uma outra maneira de interpretar também essa letra é dizer que o distanciamento temporal faz a gente revisitar, reavaliar certos referenciais estéticos que eram de um jeito na época e são de outro hoje. E por esse sentido também é falso, porque veja, o ready-made até hoje faz a gente se sentir impactado. Então já se passaram 100 anos do ready-made e a gente ainda tem um incômodo em ver o ready-made, ou seja, o distanciamento temporal não transformou o referencial estético. Continua sendo um referencial estético
que tem uma interpretação crítica. A gente ainda vê Marcel Duchamp como alguém responsável por um questionamento da arte, por uma quebra de paradigmas, ou seja, não houve essa transformação do referencial estético necessariamente. Então, há uma maneira ali de pensar que se aproxima do verdadeiro, mas, né, se a gente fica mais detido, mais detida na obra, a gente tem uma tendência maior ao falso. Mas para mim, essa é a letra que mais despertaria dúvida, e a letra é, finalmente, o objeto ausente. Bacana, existe um objeto ausente que sugere a degradação da forma. Não vou dizer que houve uma degradação da forma, houve uma ausência da forma, porque a forma está lá, né? É uma sombra, tudo bem, mas ela está lá. Então a degradação da forma não me agrada, e para dar mais uma martelada lá no falso, né, para afirmar o falso, o objeto ausente sugere a degradação da forma superando o modelo artístico. Eu não gosto desse superando. Eu gosto de ampliar, mas o superar é igual criticar da letra A. Não me cai bem a palavra superar, então o objeto ausente não sugere para mim a degradação da forma, nem supera o outro modelo artístico. Continua nele, né? Ele está usando aí no mesmo referencial artístico, a mesma razão de eu ter anulado a letra D, numa questão que eu acho complexa, volto a dizer, para o percentual de acertos, como a gente viu. E vamos ver aqui então a marcação letra por letra, como é que se deu? A letra verdadeira, como vocês estão vendo, a letra C, teve aí arredondando 38%, e a segunda letra mais marcada foi justamente a letra E, que nós estávamos aqui falando há pouco tempo da degradação e do supera, né? E a letra D e as letras D e A estão aí empatadas com 16%, a letra D, que para mim era a mais sedutora, competindo aí com a letra A, que eu também não achei tão sedutora, e a menos marcada, de fato, é a menos interessante, a letra B de bola, com apenas 9% nesse Enem de 2022, que teve a média aí de 514,35, ou seja, os candidatos na média muito baixa. Se tivesse feito meu curso para o Enem, com certeza estaria aí beirando ou passando os 700, e o acerto, a média de acertos pelas escolas particulares com 46,3%, escolas federais com 45%, municipais com 37%, arredondando já abaixo da média, não declararam a escolarização com 35%, e estaduais na lanterninha com 34,6%. Me diga aí de onde é que você é, privado, federal, municipal, estadual, ou prefiro não declarar. E aí a gente vai, portanto, bater o martelo aqui, dúvida de Júlia tirada, e se você aí estava com alguma dúvida também, tirei sua dúvida, letra C, portanto. E se você não conhecia o canal, chegou a hora de você se inscrever, deixar o seu like aí, não custa nada, para que a gente possa aqui chegar e ter mais e mais e mais pessoas contempladas com as nossas resoluções. E se você quiser pedir a sua resolução, há duas maneiras: ou você vira aluno da minha turma Enem, como Júlia, ou então você pode se tornar membro do canal, e com a pequena contribuição você se ajuda e nos ajuda, e vai ter direito a um banco exclusivo de vídeos que não estão abertos aqui para todo mundo no YouTube, com nossas resoluções diferenciadas, você sabe disso, e que vão com certeza ajudar na sua aprovação. Não perca tempo, posicione aqui o seu telefone no QR Code e vire membro do nosso canal. Mas não vai embora não, fica aqui comigo ainda, vamos discutir arte contemporânea nessa questão que trabalhou as cadeiras do Joseph Kosuth e que eu já citei aqui durante a resolução do vídeo. Clica aqui que eu estou te esperando.